Galo já tem plano traçado para pagamento que vai retirar punição da FIFA. E 2 negociações podem ter fim ainda nesta quarta-feira. Vendo a nossa nova novela, qual será? Já que a nossa teve capítulo final, né? Foi? Hoje, deve terminar hoje, né? Ah, pelo amor, mas que novela tem um episódio logo, extra ainda, né? Ah, não. Tem. Eles vão repetir a final, tem que subir isso? os créditos ainda e tudo mais. Então até lá não dá pra gente gravar só essa novelinha. Confirmar mesmo. Exato. Primeiramente, boa tarde, Dimara, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos ouvem. Deixando um pouquinho essa novela de lado, a gente já vai voltar nela. Claro, eu sei. Mas a gente tem que falar de um assunto mais importante, né? Que tá tomando conta aí do noticiário do Atlético nesse dia e nos próximos também, né? Enquanto não se resolve essa pendência que o Atlético tem na FIFA, o chamado transfer ban. Ontem o torcedor do Atlético pode ter tido uma surpresa em relação ao bid, né? A janela de transferências foi aberta ontem. Então a gente viu muito os clubes, né, já registrando jogadores, né, os nomes dos jogadores Cruzeiro, já saindo, América, vários, Santos, Corinthians, só pra enfim. falar dos nossos, né? E o torcedor do Atlético não viu nada, né, desses até então 5 reforços que o Atlético já confirmou na temporada. E isso tem um motivo, porque o Atlético não pode registrar, ele foi punido pela FIFA por conta de uma pendência que tem, uma dívida que ele precisa quitar de 8,3 milhões referentes à segunda parcela da compra dos direitos econômicos do lateral Guilherme Arana, junto ao Sevilha, da Espanha. Essa é da Sevilha. E que eles falaram que estava atrasada em virtude ali da dificuldade do pagamento do shopping. Exatamente. Né? Porque a outra que ele tinha com o River, ele resolveu. Então a segunda é essa. Tinha o primeiro transfer ban, que era em relação à venda do Nacho, na compra do Nacho. O Atlético resolveu, né, vendeu ainda, abateu essa dívida que tinha com o River Plate e ainda ganhou mais 10,3 milhões com o Nath Fernandes. Quitou essa dívida com o River Plate, não tem mais esse transfer ban, mas surgiu esse outro transfer ban aí que o Atlético precisa solucionar e vai solucionar, obviamente, né, para tranquilizar o torcedor aí. O Atlético vai solucionar, já tem um caminho já traçado. Nesses próximos dias o Atlético já deve quitar e registrar esses reforços. Por quê? Porque tem estreia dia 21, né? Sim. E o time tá treinando, tá se preparando aí pra estreia contra a Caldense no Campeonato Mineiro. E só para esclarecer, né, Fernando, quando a gente fala assim, o pessoal da Multiplan pagou à vista, você mesmo falou que ainda tinha que passar lá pelo conselho para vir a aprovação. Então não significa que o Atlético de imediato recebeu o dinheiro. Ele foi lá e falou, aqui, fechou, toma aqui. Não é bem assim que as coisas acontecem. Não é, né? Bem assim que as coisas acontecem. Precisa da aprovação do CAD ainda para realizar essa venda, receber pelo menos esses primeiros 68 milhões aí, que é a primeira parcela da compra desses 24,95% do shopping. E o Atlético, o caminho traçado pelo Atlético para pagar esses 8,3 milhões são os valores que ele tem para receber com relação a essas vendas que ele fez agora nesse final e início de ano. Vai usar as vendas. Vai usar o valor dessas vendas. Quanto que computa essa venda aí que o Galo tem essa previsão de receber? Ao todo, né? O Atlético vendeu Keno, Nacho, Guga e Jair. Ao todo, Jair vai ser confirmada ainda essa venda, que é outra novelinha, né? Que a gente vai falar. Mas já até desembarcou no Rio. Mas já tá lá no Rio e tudo mais. Ao todo, 38,2 milhões. O Atlético conseguiu, fora os 5 milhões que ele vendeu o Rafael e ele abateu. Abateu lá. Então ele não vai receber esses 5 milhões pelo Rafael, porque ele abateu na compra do Patrick. Então, e essa parcela é de quanto? Na verdade, esses pagamentos são todos parcelados, cada um de alguma forma. Mas o que o Atlético vai utilizar junto às instituições bancárias, a garantia desses valores, né? Então esses valores vão entrando. Eles não precisam chegar. Receber. Isso, ele usa aquela garantia dele, né? O Atlético já fez isso em outros momentos, até com o Ricardo Guimarães tirando dinheiro, vamos dizer, né, do próprio bolso. E mas aí com a garantia dele, chamegão lá dele. Exatamente, com a garantia. E gente lá para dar chamegão não falta. Então é isso, o caminho é esse. O torcedor, por mais que seja uma notícia negativa, né, transfer ban em clube grande realmente incomoda, mancha um pouco, né? Um clube que está tentando aí nos últimos anos se profissionalizar da melhor forma e até entrar na sociedade anônima do futebol, né? Transformar em SAF. Essas notícias de transfer ban realmente elas são negativas, mas o torcedor pode ficar tranquilo que para a estreia o Atlético vai ter todos os reforços aí registrados e em condições de jogo, né? Na estreia contra a Caldense no Campeonato Mineiro. Outro dia a gente estava até falando aqui, né? Sobre vender ou não o jogador, a gente falou aqui sobre o Jair, né? A Dimara até pontuou, você vai reforçar até o rival.
é uma situação delicada mesmo. Mas aí você vê nesse momento, né? A corda que tá muito pequena, né? Você puxa lá aqui tentando ajustar. Você vê, eu achava que era o dinheiro do shopping. Não é o dinheiro do shopping, é o dinheiro da venda, mas também essas vendas, quando você vende, elas também acabam sendo parceladas, daí você tem que juntar um pedacinho daqui, outro pedacinho daqui, outro dali, pra juntar tudo pra pagar o transfer ban, e pode ser que apareçam mais, né? E além desse transfer ban, tem a quitação das pendências que tem com o elenco, né? Exato. O Atlético ainda prometeu ao próprio grupo de jogadores que vai quitar a parte de 13º, férias, né? Os direitos, né, que e estão os direitos faltando. de marketing estão faltando até o final desse mês. Muita coisa. Deve ser a partir dessa venda de atletas, né, Fernando? Porque até então o que o Atlético explicou, a venda do shopping, essa receita que ele terá, já está comprometida com as dívidas lá onerosas, as famosas dívidas onerosas, né? Bem lembrado. Porque ele fez de novo o refis, né? E aí ele tem que, mas só que tem que pagar, né, gente? Rola juros. Agora o nome é Perse, né? Tem outro nome, né? Agora é só Perse. trocado, tá, gente? Mas é o refis mesmo. E o Atlético precisa pagar esses juros, né? Que consomem muito. Então, por isso a venda, né? Parece que são mais de 100 milhões. São 100 milhões por ano, né? Isso é um absurdo, né? Olha pra você ver como muita coisa. E o clube não segue ainda pegando, fazendo empréstimos, né, em banco, ou seja, é aquilo ali, né, para não se tornar uma bola de neve. Reforçando, né, Fernando? Olha, eu nem sei como é que faz isso, porque, né, você fica pensando, juros de 100 milhões, pagar lá o refis, daí você tem os jogadores que você tem que pagar, aí você tem os caras que você tá trazendo, aí tem teu você tá louco, o Atlético fazendo uma engenharia financeira, uma criatividade muito grande para montar o elenco e atender as necessidades do Eduardo Cudê. Eu acho que nessa janela, eu considero uma janela muito boa do Atlético. Foi boa. Né? Buscou jogadores importantes, interessantes, que se destacaram, né? No futebol. Na análise geral foi boa. Eu achei também. No campo a gente vai ver. A gente vai ver que ainda é incógnito e o campo tá intenso, né? A gente já vinha falando ontem que os jogadores falando a respeito dessa intensidade, né? Gostando. E o Gemerson chegou a falar. O Gemerson é um jogador que vem treinando e vem gostando muito dessa pré-temporada, né? Sobre o comando do Cudê. É uma forma europeia de jogar, que é onde ele estava, né? E isso pode facilitar também o trabalho do Gemerson. Exatamente. Né? E o Gemerson falando aí, né? Chegou e já falando aí sobre essas novidades do elenco aí nessa pré-temporada, inclusive a chegada do Bruno Fux pro seu setor, né? Eu acho que é bom, assim, no dia a dia a gente se conhece, né? O Bruno também tá chegando, tá se conhecendo, tá se adaptando também aos novos companheiros. Eu acho que a cidade aqui, BH, mas isso faz muito do treinador, né? Do que ele quer. A gente sabe que cada treinador tem seu estilo de jogo, a sua maneira de trabalhar, a defesa e o ataque. Então a gente tem que se adaptar, né? Ali entre nós, beleza, mas vamos ver também o que o professor pede, né? No dia a dia ali, que talvez, com certeza vai ser diferente algumas coisas. Então a gente tem que trabalhar forte, tentar se adaptar o máximo possível aí para no começo do campeonato a gente tá bem, né? E ao longo da temporada melhorando e tentando manter as médias assim, de gols que a gente não sofreu, né? Acho que 2021, também 2022, então isso foi um pouco a mais. Mas assim, a gente tá mantendo essa média boa. Espero que agora esse ano seja melhor ainda. Um dos pontos que vem chamando a atenção, e a gente já tinha falado também, essa intensidade, né, questão física. Jamerson falou também dessa preocupação da comissão técnica com a parte física do elenco. Eu acho que está sendo bom para mim particularmente, né? Fazia muito tempo que eu não fazia uma pré-temporada junto com o grupo. Desde o começo, fisicamente estou bem. Agora é ritmo, falta de ritmo de jogo, acho que para todos, né? Então isso vai ser bom. Ter essa sequência, a gente teve um tempo maior de preparo. A gente tá focando nisso, a comissão técnica tá focando nisso, no dia a dia, no preparo físico, deixando até um pouco de lado a parte tática, né? Pra gente chegar bem nessa questão da parte física. E agora fica uma briga, né, pela titularidade, né? Bruno Fux chegou, tem Hever, tem Nathan Silva, o Igor Rabelo só volta no segundo semestre e tem o próprio Gemerson, e ele falou sobre essa briga aí também. Acho que todo mundo quer jogar, né? Ainda é cedo falar quem vai ser titular, mas claro, quem não quer jogar, né? Eu não sou diferente. Vou trabalhar no dia a dia para tentar ter uma sequência de jogos, respeitar também as decisões do treinador, mas todo mundo quer jogar, eu particularmente, o Nathan, o Revo, o Bruno, quem que seja que chegar, né, futuramente.
Eu acho, mas é isso que é isso. O importante é o Atlético ir bem, né? Nas competições que virão pela frente e a gente poder conquistar coisas. Gemerson, que foi uma das poucas coisas boas que aconteceram aí no Atlético no segundo semestre do ano passado. Depois que recuperou a condição física, né? Por isso que ele tá tão feliz, né, com essa parte física, porque significa quanto tempo que ele não faz, né? E a gente sempre lembra, vários jogadores, quando vão jogar na Europa, levam os preparadores físicos, né? Você sempre vê o pessoal falando assim, o Neymar, o preparador físico do Neymar, o preparador físico do Messi, porque o jogador sul-americano, né, por natureza, ele está acostumado a ter uma parte física muito forte. A Europa não tem muito essa condição, né? Ou tem e é mais no coletivo, assim, tem. E aqui não, aqui você faz, os preparadores físicos, eles fazem exercícios às vezes ou algum tipo de situação especificamente para um jogador, tipo, os atacantes fazem alguma específica, os zagueiros fazem uma específica, né? Ou quem tem uma dificuldade maior com uma perna, ou que tem com a outra, e lá não tem isso. Então, o jogador acaba sofrendo, foi o que o Gemerson sofreu no retorno ao Brasil, né? E agora, em 2023, ele começa em pé de igualdade com todo mundo, sim, né? A temporada. Tendência que melhora. Exatamente. Ainda, né? Então, pode vir coisas melhores aí, né? O Gemerson pode apresentar coisas melhores aí em 2023. Agora vamos para a parte das novelas, né? Vocês acharam que ia ficar sem o capítulo de hoje? Não. Hoje o capítulo, a gente espera que seja o derradeiro, o final. Da principal. Exatamente. Sei. Patrick já está em Belo Horizonte. Maravilhoso desde ontem jogador, hein, a gente havia dito, né? Bom jogador. Já está aqui em Belo Horizonte, o Atlético deve anunciar ele hoje. Essa é a expectativa, tanto anunciar a chegada do Patrick, quanto a saída do Jair, que também já se apresentou ao Vasco, já está fazendo exames lá, chegou lá ontem, né? E o Atlético que está vendendo o Jair, né? Os direitos econômicos aí do Jair, por aproximadamente 13.200.000 reais. E aí é isso. Então a gente espera que, enfim, essas duas novelas se encerrem hoje para o Atlético fechar o seu pacotão aí de reforços em 2023. Nas próximas horas o clube deve anunciar aí essas saídas e chegadas chegada desse jogador aí que tanto a gente falou desde dezembro, né? Fomos aí, acabou Brasileira, a gente falou, o Cudê chegou. A carinha de felicidade dele ontem no avião, vocês viram a carinha de felicidade? Foi o empresário, né? Postou, né? O empresário postou, e a hora que o Fernando me passou, eu olhei e falei, esse aqui tá vindo já pra ficar, já trouxe família, mudança, deve estar tudo acoplado no avião, porque ele falou, deu aqui, eu chego, não sai de jeito nenhum. Né? É legal você ver quando um jogador vem assim, com muita disposição, né, em estar num grupo, com o treinador e tudo mais, além de ser realmente a principal contratação do Atlético, né? Eu acho, pra mim, nessa janela foi a principal contratação do Atlético. E ele que deve assinar até final de 2025. Falando sobre o Galinho na Copa São Paulo, classificou 100% de aproveitamento, venceu a terceira, né? No grupo 27, venceu o Água Santa por 4-2, jogo que teve virada e revirada. DNA de profissional, hein? Emoção do tá mesmo, e jogando mal. Também do DNA de 2022. Eu vou contemporizar, porque foi a melhor atuação do Galinho nesses 3 jogos. O Atlético tá evoluindo. Mas realmente o futebol, assim, a gente meio que assustou desde desde o primeiro dia. Né? A estreia, a gente meio que assustou. Mas acho que aos poucos o elenco. É novo, tá, gente? Tá ficando mais tranquilo dentro de campo, né? E agora mata-mata, vai enfrentar o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, sem data e horário ainda definidos, mas assim que definir, a gente traz aqui. E destacar também uma matéria que a gente acabou de subir, um levantamento feito pela Puri Consultoria, né, em parceria com o jornal Lance, em publicação Lance. O Atlético é o terceiro clube mais valioso, né, brasileiro mais valioso, e entre os 100 maiores clubes mais valiosos do mundo, o Atlético tá entre eles, né? São só 4 brasileiros. Contando o quê? Jogador, patrimônio? Patrimônio, né? Jogador, né? Na verdade, o jogador é o elenco mais valioso. O Palmeiras segue o clube mais valioso do Brasil, seguido do Flamengo, o Atlético em terceiro e o Corinthians em quarto. E o clube mais valioso do mundo é o Manchester City.